Eu estava falando, terminando de falar, inclusive, da questão do que ficou conhecido como cultura de cancelamento. Isso. Porque o cancelamento, ele simbolicamente, é como se ele fosse uma espécie de morte simbólica do sujeito. Porque, na verdade, ele é deletar o sujeito. Como se fosse assim uma coisa de afastar o sujeito e eliminá-lo justamente desse lugar de fala e também do lugar de escuta, que é o objeto do que nós estamos tratando hoje. A mim não é possível falar disso, inclusive porque às vezes o sujeito ele é forçado a se retratar. Essas retratações não deixam de me lembrar um pouco aquelas conversões forçadas próprias da Inquisição, em que, por exemplo, judeus eram obrigados a se converter ao cristianismo literalmente para salvar a pele, o que não os livrava do estigma que colava nessa pele e os acompanhava na condição de cristãos novos pelo resto da vida, né? Estavam sempre sob suspeição. Então, é uma espécie de morte simbólica e me lembra, no que tange à retratação, aquelas conversões forçadas. E me lembra, no que tange ao cancelamento do sujeito, aquilo que, no mundo antigo, eram os animais sacrificiais. Inclusive o chamado bode expiatório, que está na origem da própria etimologia da palavra tragédia, não é? Da tragédia grega. E algo análogo também àquilo que Agamben chama de homo sacer, é deixar o sujeito fora. E também me faz lembrar aquilo que Freud chamou de Ausstoßung, que é justamente aquele mecanismo bem primevo de expulsar, de jogar para fora, o que é estranho, o que é alheio, o que é diferente, o que provoca tensão. Muito bem. Para iniciar propriamente a questão do lugar de fala, eu vou me valer de uma distinção que Márcia Tiburi faz entre lugar de fala e lugar de dor. Falar das opressões e segregações sofridas, experimentadas e vividas, só é possível para quem as vive ou as viveu. Esse falar por experiência é muito aquilo que ela chama de lugar de dor. Só pode falar por experiência quem tem a experiência. Mas é diferente o lugar de fala. Eu posso falar sobre movimentos e sobre sujeitos desses movimentos, ou posso falar acerca deles, desses movimentos e sujeitos, mas eu não posso falar por eles. Então, esse é uma primeira colocação que eu faria, de que uma coisa é você falar acerca de, outra coisa é você falar pelo outro, no lugar do outro. Eu não tenho autorização para falar por ninguém, a não ser por mim mesmo. Sim. E mesmo assim, as minhas instâncias psíquicas talvez nem todas me autorizem. Então, mesmo no que se refere a mim mesmo. Exato. Eu preferi usar o termo lugares de fala e lugares de escuta, no plural, porque mesmo quando se pode pensar num lugar unário de fala, como enunciado, a fala como aquilo que é dito, aquilo que aparece, análogo àquilo que Freud chamou de conteúdo manifesto nos sonhos, há por trás desse lugar de enunciado um lugar de enunciação, que é uma coisa que todo psicanalista sabe muito bem. Um lugar inconsciente de fala, ou um lugar de fala inconsciente.
há um lugar da fala que você fala e há um lugar da fala que fala em você. Há um lugar, digamos assim, que fala na sua fala. Exato. Aquilo que rompe nela, aquilo que a atravessa, aquilo que comparece na condição de ato falho, de equívoco, de vacilação, e que aponta para um outro lugar, um lugar de um grande outro, um lugar de um sujeito do inconsciente. Lugar de fala é o outro para cada sujeito, como me disse há alguns dias meu amigo Luciano Elia, no WhatsApp. Isso se aplica a todo falante, evidentemente, se aplica também a mim enquanto falo. O lugar subjetivo de fala é indissociável de vários outros lugares. O lugar social, o lugar que o sujeito ocupa e a partir do qual ele é sobredeterminado. Então, a fala, enquanto lugar de fala, é uma fala tão sobredeterminada quanto qualquer fala cotidiana, qualquer fala comum. Um ex-aluno muito querido, que mora em Rondônia, foi presidente da OAB lá durante um tempo, o Neildo Ferreira, ele me mandou um texto próprio que eu achei muito interessante e retirei algumas passagens para colocar aqui. Citando Leonardo Boff, ele diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Ponto de vista, prossegue ele, tem a ver com lugar de fala. E se estamos posicionados em lugares diferentes, temos opiniões distintas a respeito das mesmas questões. Pluralismo, diferença e divergência são o ponto de partida fundamental para a construção da democracia. Um ponto de vista nunca é dado de uma vez por todas, visto que se trata de uma capacidade geral de agregar diferenças e divergências. É a construção do meu ponto de vista depende da convivência discursiva com outros pontos de vista diferentes e divergentes. Não é possível não lembrar aqui daquela célebre afirmação de Ferdinand de Saussure de que o ponto de vista cria o objeto. E cada lugar de fala não deixa de ser também um ponto de vista. Eu falei há pouco de que nessas questões ligadas a lugar de fala em movimentos identitários, os ânimos costumam estar muito acirrados. A minha amiga Ângela Marcelani me lembrou que foram tantos vilipêndios, tanto sofrimento e invisibilidade para esses grupos não normativos, não integrantes da cultura hegemônica, que as pessoas estão com a necessidade de expressão à flor da pele. Daí porque as questões identitárias estão explodindo para aqueles que vivem permanentemente sob o jugo de uma ou de várias opressões. É verdade, e eu estou plenamente de acordo. Mas não é demais lembrar que permanecer numa posição de ressentimento envenena muito mais a quem nela permanece do que aquele ao qual esse ressentimento é dirigido. E é preciso lembrar também que muitas vezes são atingidos com mais virulência aqueles que estão ao lado, os que se identificam, com quem se tem empatia,
são solidários, que são os aliados reais ou potenciais, do que propriamente os verdadeiros adversários, os verdadeiros opressores. É nessa perspectiva que Freud fala do narcisismo das pequenas diferenças. Uhum. Meu amigo Ciro Marcos da Silva me enviou há poucos dias um curto texto que ele elaborou e que eu recolhi alguns fragmentos para ler aqui, porque tem a ver com essa questão do narcisismo, das pequenas diferenças. Lembremos, diz ele, que Freud sempre apontou como fonte infalível da agressividade o narcisismo das pequenas diferenças. As pequenas diferenças não são as autoras de possíveis laços de comunidade. São, sim, as fundadoras de enganosas comunhões capitalistas em que canibalizam um corpo idealizado de bravatas e exaltações fascistoides, onde tremuram aquelas bandeiras de irmandades religiosas e comunhões espelhadas em Abel e Caim. São ainda também as mesmas que botam fé em ilusões comunistas. As pequenas diferenças são os constantes furúnculos do narcisismo. Daí que ela dói, às vezes, muito mais do que provém do que nós identificamos como inimigo ou como adversário. Às vezes basta um pequeno tropeço, uma palavra mal colocada ou mal interpretada, para que o sujeito seja estigmatizado e execrado, uma verdadeira excomunhão. É claro que é muito mais difícil granjear simpatia e granjear solidariedade a uma posição política usando esse título de método. Eu quase sempre concordo com os conteúdos das lutas identitárias, mas nem sempre concordo com as formas e com os métodos empregados. É preciso considerar aqui uma pergunta crucial que faz Djamila Ribeiro no seu livro sobre lugar de fala. Até que ponto se legitima o poder que condena? Poucas coisas unem mais um grupo do que o ódio em comum dirigido contra um inimigo suposto. Como diz Freud... Só deixa eu fazer uma... Posso... E a Djamila está, nesse momento, sendo ameaçada pelas posições dela. Pois é. Dirigiram a ameaça à filha dela, né? Por aí se vê como as coisas são, não é? Eu não sei de onde provém essa ameaça. Pois é. Porque, infelizmente, é ameaças que vêm do campo da direita, da extrema-direita fascista, e há ameaças que provêm de grupos de esquerda, e, infelizmente, às vezes, elas se apresentam com a mesma virulência, a mesma agressividade e aquele mesmo objetivo, digamos assim, de cancelar o outro, nesse sentido da morte simbólica do outro que eu coloquei antes. Pois bem, como diz Freud, e talvez aqui se tenha um pouco uma chave de explicação para isso, que eu acabei de dizer, é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade. Ele diz isso lá no Mal-Estar na Cultura, logo perto de onde ele fala do narcisismo, das pequenas diferenças. E na Psicologia das Massas, há uma passagem que ele diz assim: um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Então, esse ódio, ele como que faz uma amálgama. Sim. Ele como que une, faz aquilo que o Freud diz. É sempre possível unir pessoas
na medida em que um ódio em comum é dirigido por elas contra um suposto inimigo. Existe uma necessidade lógica e psicológica de um inimigo como fator de coesão de um grupo. Uma vez, num texto que eu escrevi, falando nessa perspectiva, eu coloquei: é o inimigo que dá sentido à vida. Ainda bem que Freud falava isso também, né? Ele precisava ter sempre um bom inimigo. Um bom inimigo. Amigos, né? E um inimigo melhor ainda. Isso, ainda bem que há alguns amigos. Quer dizer, ainda bem que não é só isso. Os laços de amor, os laços de solidariedade, eles também unem. Afinal, mas ele se sentia muito instigado, provocado por inimigo, né? Por isso dizer que ele sempre tinha que ter bons inimigos. Pois é. E nós sabemos o quanto de resistência, e às vezes resistência feroz, a psicanálise, desde as suas origens, causou e causa, não é? Até hoje. Não faltaram inimigos para ele, né? Não faltaram inimigos. Inclusive, ele ainda viveu os primeiros anos do nazismo, né? E foi obrigado, inclusive, a se exilar para escapar, literalmente, para salvar a pele. Muito bem. Eu assisti há poucos dias a uma entrevista com Silvio Almeida, em que ele diz que o racismo estrutura os sujeitos. Eu, inclusive, frisaria, estrutura todos os sujeitos. Todos nós somos estruturados a partir de uma ideologia dominante numa sociedade. Não é? Marx mesmo já apontou muito bem que a ideologia dominante numa sociedade de classes é a ideologia da classe dominante. O que não quer dizer que nós estejamos condenados a ela. Ela sobredetermina, ela não determina mecanicamente. Não é? Então, se o racismo, se os preconceitos de um modo geral, a recusa ao diferente, a recusa àquilo que soa como estranho, e que traz ecos daquela Ausstoßung freudiana que eu mencionei há pouco. Se é isso que estrutura, é mais importante que as lutas identitárias tomem como alvo as estruturas que determinam essas formações ideológicas do que propriamente as pessoas, exceto quando essas pessoas efetivamente estejam engajadas na perpetuação da opressão e da discriminação. É mais importante, em suma, creio eu, mirar o lugar estruturante do que o estruturado. Eu falei há pouco em sociedade de classes, e essas diferenças elas se acirram nesse capitalismo fundamentalista que é o neoliberalismo, que no limite exige um estado de exceção, um estado, no limite mesmo ele exige um estado de direita, com traços fascistoides, que permita, digamos assim, manter a ordem estabelecida, controlar, afastar e, às vezes, até mesmo eliminar os indesejáveis. Naquele artigo que eu escrevi, que foi uma palestra, que foi o resultado de uma palestra que eu dei em 2012, na Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, intitulado A Censura da Expressão Linguageira e a Hipertrofia do Direito Penal a partir do politicamente correto, eu traço algumas observações em relação a isso. Em nome do politicamente correto, às vezes você faz censura, às vezes você toma medidas realmente bizarras, não é? Por exemplo, eu fiquei sabendo que
há nos Estados Unidos um pequeno movimento visando a excluir Aristóteles das universidades, das escolas, das livrarias e das bibliotecas. Quer dizer, realmente a pretexto de que ele é racista, etc. e tal. Quer dizer, trata-se efetivamente de uma atitude bizarra, não é? De uma atitude, vamos dizer, risível. Nenhum dos que fazem tal proposta chegam nem à quinta altura da dimensão política de Aristóteles, que é um marco na história da filosofia. E se tem que apreciar os tempos históricos, contextualizando-os na sua época. Esse, inclusive, é um princípio metodológico fundamental para um pensador, para um filósofo. Procurar não cometer o anacronismo de projetar os seus atuais valores, as suas atuais convicções, no sentido de pretender corrigir o passado. Pois é. Não é? De fazer uma espécie de... Isso agora está na Isso pauta. agora, totalmente, está completamente, está no mundo todo. Rever a literatura, rever obras de arte, tudo. Exatamente. E sem o sujeito ter, porque geralmente quem procura fazer isso não tem nem a milésima parte da competência daqueles que eles pretendem censurar. Não é? Eu não conheço nenhum filósofo americano, nem mesmo contemporâneo no mundo todo, que tenha a estatura de Aristóteles no sentido de marcar a história da filosofia como ele marcou, por exemplo. Então, você pode até fazer a crítica a partir do presente. Ora, sim, Aristóteles defendia a ideia de uma escravidão natural. Sim, para nós é uma coisa abominável, mas vocês têm que contextualizar isso no pensamento de Aristóteles. Sim. Como ele articula, como ele fundamenta. E ainda que você faça uma crítica a partir do momento presente à escravidão, de uma maneira geral, você não pode querer, digamos assim, reescrever Aristóteles como se ele tivesse escrito uma coisa diferente do que escreveu. Isso é uma violência simbólica. E notem que isso sempre se faz em nome do bem. É em nome de um bem, é em nome daquilo que para nós é o bem, que se censura, que se ataca, não é? Lacan é como se, Helena, a geração atual, é como se a contemporaneidade tivesse chegado a um patamar de excelência ética, intelectual e política que lhe permitisse se colocar no lugar de crivo da história. Lacan tem até uma expressão em que ele critica esse tipo de coisa, que ele diz perspectiva de julgamento final. É como se competisse a nossa contemporaneidade revisar o passado, corrigir o passado e impor as nossas convicções como se fossem últimas e derradeiras. Ora, as nossas últimas convicções são últimas apenas para nós. Outras virão depois delas, com certeza. Nada nos garante que os valores, os pontos de vista, as perspectivas políticas presentes, elas sejam universais e muito menos eternas. Exato. Então, é necessário, quando a gente lança um olhar ao passado, não cometer o anacronismo de querer corrigir esse passado. Nós podemos criticá-lo, fundamentando a crítica. Qualquer um pode criticar Aristóteles ou outro pensador qualquer, fundamentando a sua crítica. Mas eu não posso reescrever Aristóteles, porque isso é o mesmo que aniquilá-lo. E isso vale para ele e vale no campo das artes, vale no campo da literatura, vale no campo das artes em geral, não é? Essa
Isso tem muito a ver com aquilo que Freud chamou de pensamento onipotente. Não é? Que é você se põe numa onipotência de pensamento de tal ordem que você se autoriza, a partir daquela posição, a tentar fazer uma revisão ou uma reescrita do passado. Eu falo aqui do passado enquanto texto de um autor. Eu não estou falando aqui do passado enquanto narrativas históricas. É claro que as narrativas históricas, elas são sempre passíveis de revisão. Nós sabemos que a história é contada a partir do vencedor. A história é a história do vencedor. Sim. Então, claro que você pode contar outras histórias a partir de outras perspectivas, ter outras narrativas em relação a isso que se chama de fatos históricos, mas você não pode tomar um livro de um escritor e querer reescrever esse livro para eliminar trechos que não estejam condizentes com os valores da sua época. Eu entendo que se pode dizer que houve revoluções no século XX, que tiveram, inclusive, uma projeção mais duradoura no tempo, eu destacaria particularmente 3. O feminismo, que faz um reposicionamento não apenas do lugar da mulher, como a partir daí um reposicionamento do lugar do homem também, e que provoca uma espécie de rearrumação, de rearticulação das relações de poder, que nas diversas gerações feministas, lá dos seus inícios mais contemporâneos, aí da década de 50, talvez mais lá de Simone de Beauvoir para cá, as diversas gerações, digamos assim, dos movimentos feministas têm feito avanços que ainda estão, evidentemente, por fazer, mas, com certeza, reordenaram as relações de poder entre homens e mulheres. Então, isso eu considero propriamente uma revolução. Em curso, porque revolução está sempre em curso. Nunca uma revolução está propriamente concluída. A partir desse deslocamento, as modificações no que tange a identidade e a orientação sexual também sofreram o que se pode chamar de uma revolução. Sim. Quer dizer, a heterossexualidade como padrão único, normativo e absoluto é algo que foi também deslocado e que está em vias de superação. Abre-se espaço para diversas formas de expressão e de identidades ou de identificações sexuais, todas elas absolutamente legítimas, e como a psicanálise já nos ensina há muito tempo, nenhuma delas propriamente natural. Isso é uma coisa que não existe no campo do humano propriamente. Então, essa também me parece uma revolução. E também no campo daquelas que são ligadas às lutas étnico-raciais. Apesar do racismo ainda dominante, e ele não vai ceder lugar pacificamente, ele pode ser ultrapassado, mas ele vai ser furioso na defesa da sua posição. Ele vai proferir sempre aquele discurso que se dá no tom que Mauro Mendes Dias chama de vociferação, que ele articula o discurso da estupidez. Ele vai resistir, sem dúvida alguma. Mas é necessário lutar contra isso. Como diz Silvia Almeida, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracista tem muito a ver
com se posicionar criticamente no sentido de uma mudança das estruturas que geram e que perpetuam o racismo. Sim. Contra pessoas também que se posicionam numa perspectiva racista, ou seja, que são racistas, mas, sobretudo, naquilo que sobredetermina o esquema todo. A estrutura, já que o racismo é estrutural. Então, eu já falei, isso dá quando você opõe a essas práticas, quando você quando você opõe a um discurso de ódio, um discurso também de ódio, isso dá guerra, na verdade. Isso dificilmente vai, digamos assim, alterar a posição do outro. E ganhar adeptos para o seu campo. Geralmente, o sujeito que se coloca nesta posição enuncia aquilo que o professor Luiz Alberto Vará chamou de discurso de arrogância. O sujeito que fala num lugar arrogante, que pretende dizer o que é certo e o que é errado, não apenas para si, mas para os outros também. E que tem a arrogância de pretender dizer o que é que os outros devem fazer. E como os devem outros pensar. devem pensar. E, olha, dissemos a mesma coisa, ao mesmo tempo, né? Deixa eu te falar só uma coisa, Agostinho. A gente, para dar um tempo, se o pessoal quiser perguntar, ou se quiser deixar você falar mais, você poderia falar mais 15 minutos. Perfeito. Eu acho que dá para eu fazer um fecho aqui. Tá. Então, isso leva também àquilo que o professor Roberto Lira Filho chamou de delírio declamatório. Leva o sujeito a proferir um discurso de arrogância, que é frequentemente um discurso preconceituoso, um discurso carregado de lugares comuns, de slogans, de clichês, de palavras de ordem, que tem muito a ver com isso que também o Mauro chama de discurso da estupidez. O sujeito fala como se fosse o detentor do monopólio da fala. Só ele e os que lhe são idênticos estão autorizados a falar sobre as expressões contra a classe, gênero, etnia, a que se declaram pertencentes, com exclusão, ou seja, com desautorização e, às vezes, demonização das falas de outros sujeitos de pertenças diferentes, o que, evidentemente, constitui uma forma de censura. Sim. Trata-se de uma fala de idênticos para idênticos, na qual o que fica excluído é a diferença, a diversidade em nome da qual pretendem falar. Exatamente. Quer dizer, para afirmar uma posição de diferença, o sujeito acaba fazendo um discurso de homogeneidade, que é idêntico a si o tempo todo e que tem como interlocutor, como lugar de escuta, porque eu ainda vou ter pelo menos mais adiante uns 5 minutos para falar um pouco da questão do lugar de escuta, quem profere essa fala a partir desse lugar, ele fala para um lugar de escuta que é suposto um lugar passivo, um lugar de apenas de receber, um sujeito que recebe aquela fala e o faz acriticamente. Ele pressupõe uma espécie de anuência implícita em relação a todos os seus ouvintes. Não há, na verdade, um diálogo. Há, antes de tudo, um monólogo. Porque, veja bem,
O diálogo não é apenas quando você fala e recebe de volta uma outra fala. O diálogo é também quando você fala e é escutado. Falar e ser escutado, só isso já é uma forma de diálogo. Sim. Porque frequentemente você fala e não há escuta nenhuma, porque o sujeito está surdo e cego, porque já tem as suas próprias verdades. E o ódio serve aí para amalgamar tudo isso, não é? Para fundir os idênticos, digamos assim. Nós sabemos que o ódio tem toda uma repercussão no campo da verdade. O sujeito que odeia, ele tem a sua própria verdade. Verdade essa que logo, logo se transforma em certeza. Se transforma em convicção. E que você pode ver alguns traços de paranoia nas certezas muito arraigadas, muito inabaláveis. Eu gosto de frisar 2 traços da paranoia, entre outros, que são a certeza inabalável, a não acessibilidade à dúvida, por um lado, e o delírio persecutório, pelo outro lado. Essas coisas são indissociáveis uma da outra, porque uma conduz a outra. O sujeito que tem uma certeza inabalável, ver todo o diferente como um potencial inimigo, consequentemente tem um delírio persecutório no sentido de esse sujeito vai me destruir, consequentemente é melhor que eu me antecipe e o destrua antes. Isso já está em Hobbes, Hobbes diz isso claramente, não é? No Leviatã, e acaba sendo um discurso, digamos assim, de certeza. Nietzsche diz em alguns dos seus escritos que a maior inimiga da verdade não é a mentira, mas é a convicção. O sujeito que está convicto, o sujeito que tem a verdade, ele está muito mais numa posição de crença, de fé, do que de diálogo, de interlocução, de reflexão. A gente sabe, por exemplo, que o sistema do delírio de Schreiber, ele é também um sistema de reorganização do mundo. Schreiber tem a missão de se transformar em mulher, gerar filhos de Deus, para que uma nova raça se constitua. Essa nova raça de homens seria, digamos, uma reorganização do mundo. Esses discursos, é claro, se o sujeito está num lugar de verdade e de certeza inabalável, ele há de proferir discursos de verdade. Eu tenho um texto que eu apresentei há muito tempo, num congresso, em que eu digo o seguinte: todo discurso de verdade, como tal entendido qualquer discurso que pretenda dizer a verdade toda, é antes um discurso de poder, um discurso de opressão. Sim. A verdade, isso qualquer filósofo cientista, e em particular qualquer psicanalista, sabe muito bem que a verdade é não toda. A verdade toda implicaria um sujeito absolutamente unário e implicaria um grandioso, um lugar da linguagem sem furo. Implicaria uma completude de tal maneira que haveria, no campo da linguagem, um significante último e primeiro, que no caso dá na mesma essas 2 designações, a partir do qual tudo se deduzisse e ao qual, regressivamente, tudo se reduzisse. A linguagem é marcada por um furo e o sujeito é marcado por uma cisão.
Isso traz consequências no campo da verdade, na perspectiva em que a verdade é parcial, em todos os sentidos do termo. No sentido de ser parte de alguma coisa e no sentido de envolver o sujeito. O sujeito, digamos, está implicado nas suas verdades. Isso não quer dizer que não haja verdade, mas não essa verdade toda, que foi uma das pretensões do iluminismo, que, afinal de contas, se opunha a uma fé como sendo a última instância da verdade. O iluminismo vai depositar na razão esse lugar de última instância da verdade, mas mantém o mais fundamental, que é o lugar. Tira Deus e coloca a razão, mas mantém o lugar. Destrona Deus, coloca a razão no trono, mas mantém o trono. Isso pertence muito mais ao campo da crença cega, da crença acrítica, do que propriamente ao campo do pensamento, da reflexão, do diálogo, do discurso que procura persuadir o outro com argumentos. Que fundamente, que tenha um fio de raciocínio a partir do qual você possa gerar efeitos de deslocamento do outro em relação a determinados pontos de vista. Porque, afinal de contas, a mudança de ponto de vista, ela tem tudo a ver com aquilo que o Lacan chama de uma retificação subjetiva. A retificação subjetiva é muito essa capacidade de o sujeito se deslocar. E no que se ele desloca, ele vê a partir de outro ponto de vista. Uma mudança de lugar. Uma mudança de lugar de sujeito. E exatamente, e uma nova posição mesmo. Não é? Quer dizer, uma coisa que é um índice de que uma análise está andando é um determinado momento em que o sujeito, tomado de surpresa, perante uma intervenção do analista, por exemplo, ele diz, eu nunca tinha visto as coisas por esse lugar. Eu nunca tinha visto as coisas dessa maneira, a partir desse ponto de vista. Isso é um sinal de que a coisa efetivamente está andando. E como é bom eu acho que é o principal que se pode esperar de uma análise. Exato, melhor coisa. É precisamente esse tipo de evento. Perder as convicções é uma das melhores coisas, né? Perder convicções. E pode até substituir por algumas, mas não lhes conferir o lugar de inabaláveis. Exato. Naquela perspectiva de não dogmatizá-las, no pior sentido do termo. Eu estou tomando aqui o dogma como aquela verdade que é afirmada como verdade independentemente de demonstração. É porque é. É verdadeiro porque assim está na Bíblia, por exemplo, e eu não discuto. Não é desse tipo de convicção, não é? Eu estou aqui dizendo que a coisa anda. Pelo contrário, esse tipo de convicção emperra tudo e mantém o sujeito estagnado, cristalizado, sempre no mesmo lugar. Eu vou colocar aqui alguma coisa ainda em relação ao lugar de escuta. Isso, estou ansiosa. Porque eu não estou com o relógio aqui na minha frente, mas dá para calcular mais ou menos que a gente ainda tem uns 7, 8 minutos antes de chegar àqueles 15 para... O pessoal está falando aqui que não está precisando nem perguntar. Não, que está querendo ouvir você. Questiona. Né? E eu peço desculpas aos que estão colocando coisas aqui, porque eu não posso ler. Eu não posso olhar, porque, evidentemente, aí corta o fio do meu raciocínio. Não é? Vai me dispersar completamente. Mas, como eu sempre faço, eu vou depois, hoje à noite mesmo, eu vou ver a gravação desta live, e aí, evidentemente, eu vou olhar os comentários favoráveis ou desfavoráveis, as críticas, enfim,
que vão aparecer em relação às coisas que eu estou colocando aqui. Muito bem. Aquele que profere, que enuncia, no campo do enunciado, uma fala autorizada, geralmente o faz como se dirigisse a uma espécie de ouvinte padrão, homogêneo, em posição de assentimento mais ou menos presumido, e que escutasse a fala sempre do mesmo lugar. Quer dizer, uma fala que não se desloca e que pressupõe uma escuta que também não se desloca. O sujeito fala do mesmo lugar para quem escuta sempre do mesmo lugar. Como é possível haver uma brecha de diferença? Como é possível haver uma brecha para algo novo, para algo diferente, nessa dupla posição de fala e de escuta? E isso reduz a escuta, o ouvinte, a um receptor passivo e acrítico. Ora, as escutas são plurais. Os significantes a que se pretende fixar sentido não significam em si mesmos absolutamente nada. Um significante só significa em relação a outro significante e ao campo do grande outro, e ao campo da linguagem. Os códigos, entre aspas, das comunicações estão longe de ser unívocos. E, de resto, quem dá sentido é o outro. Por mais que eu me esmere em ser bem claro, em explicitar bem o que digo, quem vai dar o sentido vai ser sempre o outro. Quem me escuta ou quem me lê, se for um texto escrito. Em suma, a escuta é ativa. Isso se evidencia, essa questão de uma escuta, de uma escuta ativa, particularmente no que tange a escuta do analista, que requer aquilo que Freud designou como atenção flutuante, que se refere também ao conteúdo do que está sendo dito, mas, sobretudo, aos lapsos, aos atos falhos, às mudanças de entonação, ao timbre, ao ritmo, ao andamento, à musicalidade da fala. Tudo isso tem função de significante, sobre os quais recaem as intervenções, as pontuações do analista enquanto sujeito suposto saber, que é o lugar do analista na perspectiva lacaniana. Esse lugar é um lugar de sujeito suposto saber que o analista não ocupa propriamente. Ele está ali, ele é suposto saber, mas ele não é ocupante de um lugar de saber. A não ser de um lugar de saber que não sabe. Porque o analista também não sabe. Como diz Freud, o sujeito está ali para dizer aquilo que ninguém, nem ele mesmo sabe. Nesse ninguém está excluído o analista. Apenas o analista o escuta de um outro lugar. De uma escuta que tem a ver com os lapsos, com os tropeços da fala. E é a partir daí que pode se revelar uma verdade sempre singular e particular daquele sujeito que está falando. Aquilo que Lacan chamou de palavra verídica, que é uma verdade nada universalizável. Pelo contrário, é uma verdade estritamente particular e singular. É essa postura de escuta do psicanalista que se articula com aquela célebre observação do Lacan de que a verdade nasce da equivocação.
É ali onde o sujeito se equivoca que você pode fazer uma marcação e colocar, então é assim. Quer dizer, é assim justamente na fenda daquilo que se abriu no discurso do sujeito. Não é? Na interpretação dos sonhos, há uma passagem que Freud, falando do relato dos sonhos, que esse relato ele traz sempre, entre aspas, uma espécie de falseamento, entre aspas, porque qual seria o relato verdadeiro de um sonho? Não é? Relatar o sonho ou um sintoma, ou seja, o que for, é recriá-lo. Não é? Então, ele coloca assim, ali onde o sujeito hesita e duvida, ali o analista pode ter certeza. Quer dizer, onde o outro duvida, você daqui pode ter certeza. Isso tem também a ver com aquilo que ele chama de denegação. Quando o sujeito utiliza de uma denegação para rebater algo do recalcado que veio à sua mente, ele dá como regra técnica simplesmente suprimir o não. O exemplo clássico que ele dá no texto de Ferneinung, que ele publicou em 1925, é que o sujeito diz, eu tive um sonho, não foi com minha mãe. A gente tem que Aí ele diz, então foi. A gente tem que encerrar já? 18 segundos, senão a gente vai perder. Bom, eu acho que o essencial que eu tinha para colocar, eu coloquei. Muito obrigado a todo mundo.